trazido um retorno significativo para o canal, vamos continuar com nossa série e falar sobre... Fico feliz que a comunidade de Blitz esteja acordando, porra. Tá todo mundo dormindo? Mas fico feliz que eles estejam acordando. E agora, com a volta do anime, estamos esperando que seja melhor ainda, com várias coisas novas, porque o Kubo foi acreditado como co-diretor. Ele já era acreditado antes, mas agora aparece co-dirigido por Kubo Taito. Então, vamos ver se vai ser bom. Sábado, estaremos aí para assistir de manhã, ao vivo. todos os espadas. E já vamos começar a falar sobre o favorito de uma galerinha também. Aquele que disputa com mais o melhor design dos esqueletos dos animes. Aquele que estava vivo quando a TV Globinho passava de manhã antes do almoço. Aquele que tá em terceiro lugar do pódio do Recomundo, mas se comporta como se estivesse em primeiro. Senhoras e senhores, Baragan, o Rei Caído. E muito obrigado aos 20 mil inscritos. É sempre um prazer trazer vídeos novos aqui no canal, ainda mais quando é um assunto que eu já pretendia falar de qualquer jeito. E aí o algoritmo ajuda a dar certo. Então, se puderem já deixar o like, isso é mais que o suficiente para ajudar o canal a crescer e continuar com esse tipo de conteúdo. Agora, se quiserem ajudar ainda mais, também temos a aba de membros do canal com o preço a partir de um cafezinho, que, sinceramente, eu amo cafezinho, então se puder ajudar também, tamo aí. E mais um muito obrigado a todos os membros de verdade que receberam esse vídeo antecipadamente, em especial o Vicente, o Nemo e a Dark AMVs. Muito obrigado, vocês são feras. E caso vocês gostem de leitura, meu livro está na descrição. Inclusive, também já analisei o livro dele lá no meu canal. É só procurar Maiá com Y e no final com H. Vai ter lá meu vídeo também, narrativando, você procura lá e acha. Se puder dar uma ajudadinha lá na Amazon pra dar uma review maneira, é sempre bom. Então, dito isso, bora pro vídeo. Baragan. Pois bem, já que todos os vídeos dos espadas se tratam basicamente de power scaling, esse também não pode... Não! Power scaling não! Pode ser diferente. No entanto, eu também trarei bastante sobre o passado e o conceito do Baragan juntamente... Bom, vídeo de power scaling, é por isso que tem view, né? É por isso que esse filho da puta tem view no vídeo, porque é vídeo de power scaling. Ah, vai tomar no cu, mano. Do qual seria seu potencial como arrancar e tudo mais. Então vai ter um pouquinho de lore também. Só pra começar, na forma base, Baragan já foi capaz de dar Speed Blitz em ninguém mais ninguém menos do que a Soifon, que é amplamente reconhecida por sua velocidade de Shunpo. E cara, na moral, fazer isso na forma base é um feito e tanto se for parar pra pensar que o Baragan parecia estar brincando com ela e com o Maeda. Enfim, ele poderia ter acabado com a luta diretamente em sua forma base. No entanto, Baragan parece ser o único do top 4 dos espadas que se diverte com batalhas e com sadismo em ver o pavor nos seus adversários. O que por um lado é bom, pois narrativamente falando aumenta bastante o peso do seu envolvimento, dos seus golpes e feitos, fazendo assim parecer que ele realmente é invencível. Mas por outro lado é ruim pelo fato dele simplesmente subestimar seus oponentes e não lutar com tudo que tem logo de cara, assim tendo altas chances de ser derrotado por alguma burrada durante o decorrer do confronto. Pior que o Baragan, ele não é derrotado por burrada. Esqueci o nome do Vizard lá. O Hachi. O Hachi, que é absurdamente inteligente, tem uma sacada sensacional e consegue counterar o Baragan com o próprio poder. Não foi, tipo, burrada, não foi sorte, não foi aleatoriedade. O Baragan ia destruir todo mundo ali, mas o Hachi, 200 de QI, né, porra? Aí o cara salvou todo mundo ali. Literalmente, literalmente, tenente da divisão de Kido. É isso aí, falou. Apenas um homem humilde a serviço da Soul Society aqui. Todos os efeitos, obviamente essa é uma matchup vantajosa pra caramba pro Baragan, já que a Soifon é uma usuária proficiente de Hakuda. É duvidoso assumir que a Soifon é o top 2 de Hakuda na obra. Ela pode estar abaixo do Yamamoto e outros também são proficientes. Fica pra sua interpretação. Porra, Power Scale não. Ficando abaixo apenas da Yoruichi no esquisito. Ou seja, não teria muitas outras formas dela usar seu principal recurso contra o espada. Assim dando bastante palco pra ele se exibir e aumentar a tensão daquele momento da guerra de Karakura. Agora, quanto às suas habilidades, sua Resurrection se chama Arrogante. Cara, sabe o que eu pensei agora? Mano, caralho, se liga na teoria. O Kitaki não pode morrer. Porque o Kitaki já morreu. Basicamente, o Kitaki já era pra ter morrido. Só que os pais dele fizeram o ritual e botou a Mimi-Hage, o braço esquerdo de Deus, no corpo dele. Por isso, o braço esquerdo do retardo, é o esquerdo que é o braço da estagnação, né? Ou é o direito, não lembro, mas acho que é o esquerdo. É o da estagnação. Enfim, botou o braço da estagnação de Deus no corpo do Kitaki. Ou seja, o Kitaki não morre pela doença dele por causa de Mimi-Hage. É o direito? Qual é o direito? E se o Kitaki lutasse contra o Baragan? Caralho, eu acho que teria outro jeito de vencer do Baragan, sem ser o Hachi. Seria o Kitaki. Porque
o poder do Barragan não deve conseguir interagir com a Mimihage dentro do Ukitake. Porque a estagnação iria parar o envelhecimento do Barragan. E se o Ukitake conseguisse usar isso em um nível maior, a gente não sabe como é que é a Bankai do Ukitake, talvez fosse a solução para derrotar o Barragan, fora o Hat. Porque provavelmente, como a Mimihage está associada à alma do Ukitake, é capaz de que a Bankai dele possa ter sido afetada também pela própria mão do Rei das Almas. A gente tem algumas Bankais em jogos que não são canônicas, mas são supervisionadas pelo Kubo, que tem a parada dos peixes, né? Dos peixes gêmeos, que é o que aparece pro Kazooie, tem a parada de ciclo da vida e tal, uma loucura. E tem os peixes também de tinta preta, que é tipo a Mimihage. Então, tipo... Não, o Ukitake não tem Bankai. Não tem. A gente não viu nada sobre isso. Mas eu tô falando que, teoricamente, eu acho que o Ukitake pode ser uma das formas de vencer do Barragan sem depender do Hat. Por causa da funcionalidade da mão do Rei das Almas que tá dentro dele. E o poder dele que serve para absorver, ó. Absorve e retalha. Absorve e devolve o melhorado. Absorve e devolve o melhorado. Poderia ter uma interação legal com o poder do Barragan. E ele teria, provavelmente, um possível counter dentro da Mimihage para evitar o envelhecimento. E, se possível, estagnar o próprio Barragan. E permitir que ele fosse derrotado. Fica aí a teoria maluca de possibilidade que poderia acontecer. A Guerra de Karakura. Agora, quanto às suas habilidades, sua Resurrection se chama Arrogante, enquanto sua principal habilidade é o Respira. Ele também empunha a todo momento o machado denominado Gran Caída, e todos esses nomes são claras referências ao próprio Barragan. A começar pelo Arrogante, se referir a como ele vê os outros que tentam o desafiar, e também ao mesmo tempo parece ser um reflexo de seu próprio ego e comportamento orgulhoso, assim fazendo um dilema interessante de quem seria o verdadeiro arrogante, os oponentes de Barragan ou o próprio Barragan por se achar invencível. O significado que elaborei para o Respira é também outro dilema recheado de ironia, pois geralmente respirações são sinônimo de vida. Enquanto isso, essa habilidade é uma respiração que propaga a própria aceleração temporal, trazendo assim a morte. O conceito de respiração no budismo, no hinduísmo e coisas do tipo é literalmente, pô, a palavra de respiração é quase a mesma palavra de energia vital. A prana, né? Morte imediata a tudo que toca. Também é um indicativo lógico de que ele mesmo também está vivo, assim podendo ser morto por sua própria habilidade, como vimos posteriormente. E por último temos o machado Gran Caída, que é uma arma interessante, pois parece remeter à queda do posto de Barragan de seu tão querido trono e título de Rei do Hueco Mundo. E ainda falando sobre essa parte de quando ele era o rei, aqui temos um detalhe muito peculiar. Barragan é um personagem insanamente velho e poderoso, ao ponto de estar entediado com seu próprio posto. Esse detalhe dele estar entediado e já entender que não ser O Gold aí, ó. O Gold! Não tem como, o Hat é muito foda. É muito legal que Bleach tem os personagens que aparecem em um capítulo. O Hat não faz mais nada na história toda. O Hat aparece em um capítulo, quer dizer, ele aparece no arco do passado como tenente do cara lá, amigo do Urahara. E aí ele chega nesse capítulo, ele mete um símbolo de mão ali, pique Naruto, e destrói o Barragan. E fala, falou. Supremo é fundamental para compreender a sua queda, uma vez que é incerto dizer quem venceria em um confronto direto entre ele e o Aizen, sem mostrar direto. Tessai não faz nada? Caralho, Tessai no primeiro capítulo de Bleach, no final do primeiro arco de Bleach, o Tessai usa o Bakudou 90 na porra do Ichigo, mano. De brincadeira. Do nada ele já mete lá, Bakudou 99. Xablá, eu nem sei qual que é a posição de dedo que o filho da puta fala. Já achei que esse Bakudou 99. Bum! Caralho, no capítulo 70, mano. Faz nada, cara, faz nada. Tipo, tudo bem. Que ele não faz nada de muito relevante na história. Mas quando você percebe, quando você volta para o início da história e percebe o nível do Tessai, você fica tipo... Caralho, viado. O cara usou o Bakudou 99 no capítulo 70 da história, sabe? E o Ichigo saiu, sem Zanpakutou. O Ichigo saiu do Bakudou 99 sem Zanpakutou. Ai, mas o Ichigo... Cara...
sem Zanpakuto. E quase mata o Urahara. Diretamente sua Kyoka Suigetsu. Para ser sincero, não me impressionaria em nada que Baragan pudesse ter altas chances de sucesso, se fosse já com tudo logo de cara. Isso se levar em conta os feitos de velocidade, poder espiritual e experiência com sua idade. Mas existe um porém nisso tudo, que é o fato de se pensar o quanto o Baragan evoluiu desde que ele deixou o trono de Las Noches, já que também é certo que Aizen deu poder a ele, como dito pelo próprio Baragan, que ele iria se arrepender. Mas se a pessoa gosta de power scaling, que ela faça power scaling direito, sabe? Não faz sentido o Ichigo ganhar do Zaraki. Caralho, o Urahara fala: o filho da puta quase me matou se eu não tivesse levado a sério. Com o escudo escarlate, e aí mesmo assim meu braço quase foi amputado. Tem uma cratera quilométrica atrás do Urahara. Isso quando o Ichigo usa pela primeira vez a espada. Porra. Tá ligado? Já tem alguma coisa. Ichigo sem ser Shinigami, sai do Bakudou número 1 da Hulk como humano normal, coisa que deveria ser impossível. Ichigo sai do Bakudou 99 do Tessai, capitão do esquadrão de Kidou, sem nem Zanpakuto liberado ainda, o cara tinha. Porra, no mínimo o cara é pique, você pode não gostar dele ser muito forte. Eu também prefiro protagonistas que não são tão fortes assim. Mas o Ichigo já é uma aberração desde o início da história. E tá lá. Só que as pessoas resolvem ignorar por algum motivo. Ter dado poder para mim e tudo mais. O que nos leva a pensar que, se a marca de morte do Baragan é a velhice, é possível que ele pudesse ficar cada vez mais forte à medida que o mesmo envelhece. Ao meu ver, tudo isso indica que sua marca de morte deu a Baragan ainda mais poder do que ele já possuía. E bom, Baragan é todas as marcas, todos os temas de morte dos espadas dão mais poder para eles. Não dão poder porque tem um poder que eles ganham, mas porque representam simbolicamente a fonte da vida deles, né? O Kyor é o niilismo, o vazio, do Stark é a solidão, do Baragan é a velhice, o tempo, o da Haribel é sacrifício, do Noitora é desespero, o do Grinjou é selvageria, violência, o do Zaiel é arrogância. É arrogância do Zaiel? Não lembro. O do Negão lá é intoxicação. É alguma coisa. A tradução da época era intoxicação, mas acho que tem outra tradução hoje em dia. É loucura isso. Qual que é o termo correto da intoxicação dele? Que mudaram depois, tipo, a tradução correta era outra, mas é tipo isso, né? O do Zomaria, tipo delírio, intoxicação, é uma parada desse tipo, que você fica intoxicado com algo. E o do Yami é a ira, né? um dos primeiros Vastrolords do Hueco-Mundo, então ele tem pelo menos 100 mil anos. Para uma medida de comparação, o Yamamoto tem pelo menos 5 mil, tá? Todo mundo sabe que ele foi derrotado e julgado por Aizen como espada... êxtase, vício, essas outras traduções. A número 2. Mas agora uma pergunta que é muito especulada pela fanbase. Baragan ter sido rebaixado como espada número 2 foi apenas um feito de capricho do Aizen? Esse é um dilema que eu até acho divertido de se pensar. Colocar Baragan como número 2. Vale ressaltar também que o Baragan foi espada número 1, no tempo que Zaiel era espada número 0. Eu acho interessante o Aizen só de sacanagem botar o Baragan no nível 2, mas com as informações novas que a gente tem, o Aizen, quando ele descobre sobre o Stark, ele fala, lidar com o Stark é muito difícil. Melhor eu não fazer isso agora. E ele prefere evitar o Stark até o momento que ele vai conseguir lidar corretamente com o Stark. Ou seja, Aizen tava com o cu na mão pra lidar com esse cara. Não com o cu na mão, mas ele identificou no Stark uma ameaça. Se eu interagir com esse cara de uma forma descuidada, eu posso ter problemas. Quer dizer que ele ia perder? Não. Mas ele julgou, eu não quero ter problemas com esse cara. Vai me dar dor de cabeça. E com os outros, não foi assim, né? Com o Baragan, ele fez a ilusão lá, deu uma preparada básica e tchau. Com o Stark, ele foi conversar com o Stark. Veja bem, Stark, tudo bem com você e tal. Você está aí muito tempo sozinho. Olha só, não morri por causa da sua reação. Você quer ter companhia? Tanto é que o Aizen convence o Stark a fazer parte dos espadas, não por promessa de poder, não por raiva, não por opressão. O Aizen convence o Stark a fazer parte dos espadas porque falou: aqui tem pessoas fortes que não vão morrer por ficar perto de você. Aí o Stark falou, beleza. Foi isso. Valeu. É o suficiente. Ele só queria ter pessoas perto dele. Apenas para deixá-lo abaixo de seu subordinado favorito, parece sim uma estratégia cruel e sádica que o Aizen faria para humilhar Baragan. E o fazer querer demonstrar ainda mais... Acho que essas informações novas, não. Realmente o Stark tá no nível
absurdo, só que ele não foi aproveitado na história, não foi bem escrito na história, não foi bem executado as lutas dele, e por isso vai parecer que ele é um personagem menor do que ele de fato é, infelizmente. Seu potencial, embora não tenha nada que torne oficial tal constatação. De todo modo, ao meu ver, como não temos um veredito, devemos tratar apenas como uma possível interpretação nesse caso. E tem outro detalhe que descredibiliza bastante essa teoria do rebaixamento por humilhação, que é a questão do quão mais poderoso é Stark se comparado a Baragon, e não é pouca coisa. Baragon era o rei do Rico Mundo, pois, dentre todos aqueles que almejavam poder, ele era o mais forte e determinado a permanecer naquele posto. Mas, e se houvesse alguém mais forte que não quisesse um posto hierárquico? E se existisse outro ser no Rico Mundo tão forte que, mesmo que ele se tornasse rei, nenhum súdito aguentaria estar em sua presença? E por causa disso, ele mesmo preferiu se nerfar para poder ter companheiros. Sim, Stark é um habitante do Rico Mundo que poderia destronar Baragon se esse fosse o seu desejo. Se analisarmos de fato o quão forte é Stark, eu não consigo ver Aizen colocando Baragon como segunda espada apenas por mera provocação. Até mesmo ao imaginar uma batalha entre ambos, é fácil de entender que Baragon não teria chance de se aproximar de Stark, e que seria destruído com todos os tipos de ataques que o primeiro espada poderia usar a uma distância mais que segura. Ia ser uma... Ia ser tanta Reiatsu que o Barley ia ter que lidar que ele não conseguiu. Aí falou, perdeu pra Shikai. Sim. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Porque o Stark não queria nem lutar. O Stark fica feliz em morrer. O Stark só tava querendo que aquilo acabasse. E aí ele tomou porrada de 4 capitães, 3 capitães, e ele ficou, mano, tem que fazer isso aqui, né? Mas nem tava querendo. E aí, lembrando que quando ele luta contra o Kyoraku, ele começa a achar que ela, tipo, finalmente posso brincar, né? Assim, tem a ver com a versão do Cubo? Pros fãs tem. Pros fãs, tipo, não é, vamos lá, não é obrigatório um personagem ter que morrer pra Bankai. Pronto. Todo mundo compreende isso. Só que pros fãs, se um personagem não parece que gerou problemas o suficiente, ele vai ser desvalorizado porque os fãs querem saber de quê? De porradinha. Então, dentro de uma história shonen, que faz muito sentido, você tem que dar algo que justifique aquela batalha daquele personagem e a fama dele. Senão fica decepcionante. E o Stark foi decepcionante. Então, eu acho que o problema não é ele ter morrido para uma Shikai. O problema foi o personagem não ter sido bem aproveitado. Por exemplo, se ele tivesse morrido para Shikai da forma que foi na Guerra de Karakura, mas a gente tivesse visto uma batalha dele no Ecomundo com algum outro personagem, imagina que antes de ir pra guerra, bota aí, antes do Zaraki encontrar com o Noitora, bota aí que o Zaraki encontrou com o Stark. E o Stark dá um pau no Zaraki. E vai embora. Tipo, nem teve graça. Aí você fala, caralho. Entendeu? Você fala, Então se daria moral pra ele, mas não teve muitas cenas disso. Então assim, eu entendo que, tipo, morreu pra Shikai. É uma forma de manifestar uma frustração que não existe necessariamente por ele ter morrido na Shikai, mas sim porque não teve pontos interessantes pro personagem ter sido de fato desenvolvido e se tornado mais interessante e com todo o seu potencial. Dentro da situação da Guerra de Karakura, eu acho que realmente dá pra ter no mínimo um capitão ali ter usado o Bankai. O Luffy, por exemplo. Podia ter usado a Bankai ele contra ele. O Luffy já é fudido na história toda, coitado, já é maltratado na história toda. Podia ser maltratado aqui também, em vez de maltratar o Stark. Concordo. Mas o ponto não é que o problema seja que ele perdeu pra Shikai. Porque a batalha não foi só isso. Não foi o que o Kyoraku usou Shikai e ganhou. Não foi isso que aconteceu na batalha. O ponto é que a gente não teve nenhum outro momento pra verificar o quanto aquele personagem é bom, interessante e poderoso. No caso, mais poderoso, né? Porque as outras coisas dá pra ver um pouco, mas não teve aprofundamento. Isso é claro, Pra você ver como o anime mexe com a mente dos fãs. Um amigo meu criou um final na mente dele da luta do Stark, onde Stark lutava a sério depois de ver a Lilinette morrer e ainda assim perdeu, sendo que nem no anime tem isso, mas ele acredita que foi assim por uma semana. Ele acreditava que foi assim por uma semana, toda que a gente ficou discutindo, caralho, o cara virou esquizofrenia 2, mano. Todos os tipos de ataques que o primeiro espada poderia usar a uma distância mais que segura. Isso é claro imaginando que Stark de fato lutasse usando todos os seus recursos mais poderosos, que nunca foram mostrados. O que pra mim, um Marujo de primeira viagem em Bleach acaba sendo bem frustrante. Eu amo analisar e comparar personagem com... Mas foi frustrante mesmo, foi frustrante. Tipo, você vê que o Stark tem um monte de coisa interessante, mas o Kubo não trabalhou o personagem da forma que era pra trabalhar. Tem motivo pra isso, a gente nunca vai saber. O motivo que a gente sabe é que nessa Guerra de Karakura ele tava tendo um certo problema com o editor, que o editor falava, tem uma entrevista disso, ele fala, a história tá muito lenta,
acelera. Aí ele acelerava. Aí o editor falava, a história tá muito rápida, desacelera. Aí ele desacelerava. Aí quando ele desacelerava, a história tá muito lenta. Aí ele fala no fim da entrevista, acabou que eu não desenhei o que eu queria. Foda. Todos os feitos e demonstrações de poder que eles têm dentro daquela obra e naquele universo. E casos como os do Stark acabam deixando muita coisa em aberto e tornando a análise cada vez mais subjetiva e menos precisa. Mas enfim, o vídeo do Stark é o próximo, não irei me prolongar muito sobre ele. Agora, vamos falar um pouco sobre o último suspiro de Baratheon, que na minha opinião é um dos melhores momentos do personagem. Ser eliminado por seu próprio poder é uma ironia tão grande para um monarca arrogante que, por mais que eu quisesse ver mais sobre ele, naquele momento eu achei que tudo aquilo foi mais que suficiente para fechar de vez a sua história. Foi um fim digno de um ser orgulhoso que nem mesmo em seu último suspiro de vida ele hesitou em atacar Aizen. Ele preferiu arremessar seu machado em Aizen do que nos inimigos que estava enfrentando, e isso por si só é um ato muito simples, mas que diz muito sobre o personagem, ao mesmo tempo que também serve para fazer algumas observações interessantes acerca do próprio Stark. Mas isso fica pro próximo vídeo. E é isso! Senhores, muito obrigado por assistir. Muito bom, vídeo bacana, deu pra conversar muito. E aí perguntaram, será que quanto mais forte o Hollow, mais perto ele chega de ter uma personalidade humana, como Stark e o Qyora? Sim, o processo do Hollow de evoluir para Vastolord é o processo dele deixar de lado a parte animalesca e virar mais próximo de um humano. Quanto mais próximo de Vastolord o Hollow é, mais próximo visualmente de um humano ele é. Sim, isso é o fato mesmo aí. Gente, bom, tá um vídeo bacana. Quem não conhece o analista, vá lá ver, ele tá fazendo vários vídeos de Bleach, tem outros assuntos também. Ele é muito gente boa pros vídeos dele, beleza? Salve,